Outra lembrete para o pessoal é para evitar deixar, de repente, a câmera aberta, porque às vezes tem instabilidade no sistema, daí o áudio fica meio picotado, sabe? Então, de repente, durante a fala do Guilherme, mantenha a câmera desligada, por gentileza. Boa noite, galera, tudo bem? A gente vai começar, então, o evento. A professora Isabel vai fazer a mediação junto com o palestrante Guilherme e a estagiária dele, a Júlia. Primeiro, eu quero passar alguns recados. Para quem não é da Estácio, eu vou colocar um link aqui no chat para você fazer o cadastro numa plataforma para poder gerar um certificado, onde você vai poder levar na sua instituição para gerar horas complementares. Para quem é da Estácio, próximo do final da reunião, eu vou estar lançando ali no chat também o link para a gente poder confirmar a nossa presença para lançar nossas horas AAC. E como o Lincoln falou, a gente vai deixar a câmera e o microfone aberto de quem não estiver fazendo a apresentação, para evitar que a conexão caia e dê interferência na apresentação da nossa reunião, tá bom, galera? Dúvidas, se puderem ir mandando pelo chat, a gente vai estar de olho e conforme for surgindo a oportunidade ou mais no final, a gente tira as dúvidas fazendo as perguntas para o Guilherme, tá bom? Muito obrigado a presença de todos, uma boa noite e boa palestra. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, né, estarem aqui. Agradecer também a presença do Guilherme. E, primeiramente, eu queria desbloquear meu celular só um pouquinho para poder fazer a leitura aqui. Apresentar o Guilherme para vocês, tá? Então, ele é graduado em Psicologia pelo FPR, especialista em Saúde da Família e Saúde Mental, mestre em Psicologia Clínica, doutorando em Psicologia, professor em curso de extensão e pós-graduação, palestrante, ex-presidente do Conselho Regional de Psicologia e perito criminal desde 2009, com atuação em crimes contra a pessoa e demais tipos de perícia de local, atuação em balística forense e chefe da seção de psicologia forense. Tá? Guilherme, seja bem-vindo. Júlia também. Boa noite, pessoal. Eu agradeço desde já estar aqui. O convite foi feito diretamente pelo Bruno, a quem agradeço especialmente. Eu acho que a gente está com algum probleminha na Júlia aqui ainda, que não consegue se manifestar, mas acho que ela tenta resolver. Vamos ver. Ela está na sala? Ela está na sala. Ela está como apresentadora agora. Vou ver se ela consegue... Júlia, tenta abrir a câmera para a gente fazer um teste. Então, ele não ativa a câmera. Então, a gente vai ter a Júlia só na presença de voz. Vai ser a nossa voz do além, Júlia. Vai ser a manifestação do além. Guilherme, o Bruno me mandou alguns arquivos. Conforme você quiser, vai me pedindo que eu vou compartilhando aqui, tá? Pode ser. Você pode abrir minha apresentação, então, por favor? É uma apresentação curta. É só para ter uma parte escrita aqui junto. Provavelmente a gente vai falar muito mais, né? Isso, ela mesma. Ok. Eu não sei também, tá? Onde você fez? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, inicialmente, vamos lá, as formalidades de fato, né? Estou aqui representando a Polícia Científica do Estado do Paraná, enquanto perito criminal, né? E também como psicólogo dessa instituição. Queria conversar um pouco do trajeto que foi feito nessa instituição, porque a gente sabe muito bem que é difícil, né, que nós tenhamos uma questão de prática psicológica dentro da segurança pública. Então, acho que o caminho percorrido é muito importante de ser dito aqui também, né? Queria deixar claro, pessoal, que eu vou fazer uma fala bastante informal aqui, vou trazer algumas informações lá da nossa sessão de psicologia forense. Esse vai ser meu foco da conversa, né? Nós atuamos
desde agosto de 2020, especificamente com essa sessão, e eu estou hoje como chefe dessa sessão e como perito, né? Como ela está começando. Eu sou o único perito, a sessão sou eu e a Júlia, por isso que ela tá aqui para fazer a fala. Se a professora puder passar ali o slide, só para eu focar para vocês, né, que eu, antes de ser perito criminal, antes de qualquer coisa, né, eu sou psicólogo, né? Então, o trabalho que eu desenvolvo dentro da polícia, eu tentei trazer para o lado da psicologia desde o início, mas, quando eu adentrei a instituição, é importante deixar claro para o pessoal que a Polícia Científica do Paraná, ela é um órgão à parte das polícias, né? Então, ele é uma polícia autônoma, diferente da Polícia Civil, diferente da Polícia Militar. Então, eu entrei na Polícia Científica, por meio de concurso público em 2009, como um cargo policial, né? Como um cargo de perito criminal, por isso que eu fui atuar em crimes contra a pessoa, fazendo levantamento de local de morte, fazendo local de crime contra o patrimônio, fazendo trabalho junto à balística forense e várias áreas assim, porque dentro da polícia científica, o papel do perito pode ser muito amplo, especialmente quando, como aconteceu comigo, eu fui destacado inicialmente para trabalhar no interior. Então, no interior do estado, como nós tínhamos poucos peritos, você tem uma prática que ela é muito generalista, né? Tão generalista quanto é a prática da psicologia pela formação propriamente dita, né? Então, a gente tem que se adaptar. Eu levei algum tempo para conseguir fazer algo de psicologia lá dentro. Então, apenas em 2015 que foi possível a gente começar a fazer alguns trabalhos com relação a isso. E eu acabei apresentando um projeto em 2019 para a formatação de uma sessão específica para isso, para a gente ter a atuação da psicologia nessa área da investigação criminal, contribuindo diretamente com isso. E nós somos pioneiros em fazer esse trabalho, né? Hoje você não tem em nenhum outro lugar do país uma sessão de psicologia que esteja voltada especificamente para fazer essa prática na investigação criminal. Então, é uma coisa nova, que está vinculada diretamente ao meu doutorado hoje, junto com o professor Adriano, na Universidade Federal. E essa questão da sessão e do doutorado, elas andam juntas. Então, eu estou fazendo um doutorado que é extremamente pragmático, né? Eu tenho um desenvolvimento e as questões que eu estou fazendo dentro da sessão hoje, elas são os dados diretos do meu doutorado. Então, é realmente uma prática que é indissociável, né? Faltou dizer nesse currículo que está aí apresentado que eu tive, quando eu comecei o doutorado, eu tive que abandonar o curso de Direito que eu estava fazendo justamente aí na Estácio. Então, eu era aluno da Estácio até pouco tempo também na graduação do Direito. Aí, como eu acabei tendo que me dedicar para fazer a seleção do doutorado na época, né? Então, eu acabei tendo que sair e pretendo ainda retomar isso, porque é uma questão que eu entendo que traz um estudo ainda mais aprofundado para essa área policial, né? Então, a gente conseguiu formatar lá em agosto de 2020, essa sessão de fato saiu oficialmente, né? E começamos a desenvolver alguns trabalhos. Então, é um trajeto, eu gosto de começar apresentando dessa maneira, para quem me ouve falando, saber de onde é que a gente vem, né? Qual que é a base do que eu estou falando. Então, hoje, o meu doutorado está vinculado à área de psicologia clínica. Eu faço parte do laboratório de fenomenologia dentro da Universidade Federal, do curso de psicologia, né? Essa é a minha área ali dentro também, né? Já colocando para todo mundo que está ouvindo, especialmente o pessoal da psicologia, que linha teórica não é o que define atuação em área de psicologia criminal, tá? A gente pode atuar com qualquer linha teórica que seja séria, né? Claro. Dentro desta prática, dentro desse campo, né? Porque a gente está aí falando de um campo de atuação.
Então, pedir para a professora Isabel passar, a gente vai colocar o objetivo da sessão, que vai ser explicado, e daí eu vou passar isso para a Júlia falar um pouquinho para vocês, como uma voz do além, que vai aparecer aqui para conversar conosco. Oi, vocês estão me escutando? Sim, Júlia. Sim. Então, vamos lá. O objetivo, então, da sessão de psicologia forense é ajudar principalmente a Polícia Civil nos casos que eles estão trabalhando. Então, a gente usa ferramentas da psicologia, como avaliações psicológicas, para conseguir trazer alguma luz ao caso, porque geralmente os casos que chegam na sessão de psicologia forense são casos que são de alta complexidade, que ninguém consegue entender o que aconteceu. Ou a pessoa foi violentada, ou não se entende o porquê aquela pessoa morreu. Então, a gente consegue usar algumas ferramentas para conseguir ajudar como uma ferramenta auxiliar. Então, dessas ferramentas seriam, por exemplo, a autópsia psicológica, que é quando a gente faz uma análise retrospectiva de uma pessoa que é vítima de algum caso, foi violentada, foi morta. E também a gente tem a ferramenta de perfilagem criminal, que é quando a gente pode tratar o perfil de um agressor. Você tá mutada, prof. Isabel. A gente faz leitura labial, vai, prof. É que como eu concedi, a Júlia pediu para eu conceder, eu concedi, aí travou, nem ela mexe, nem eu. Ficou travado nas duas. Vou abrir de novo. Perdão, então. Quer que eu fale um pouquinho sobre como a sessão de psicologia começou, Guilherme? Sim, por favor. Então tá bom. Originalmente, a sessão de psicologia, ela não era de psicologia. Ela, então, começou em 1983, com um caso muito peculiar, com um perito chamado Rui Sampaio. Ele era psicólogo e psiquiatra, e ele começou a atuar com a hipnose dentro do Instituto de Criminalística. Ele ficou 16 anos atuando como caráter experimental dentro do Instituto de Criminalística, dentro do laboratório de hipnose forense. Então, originalmente, essa sessão ela era de hipnose forense. E a hipnose, ela ajudava para hipnotizar vítimas e testemunhas de casos em que a pessoa sofria de amnésia total ou parcial provindo do próprio crime. Então, por exemplo, o crime que começou com toda a trajetória da hipnose forense no Brasil foi de uma Kombi. A gente fala sobre a Kombi, né, que é o caso da Kombi, que aqui em Curitiba um velhinho foi atropelado no meio da avenida e o cara que estava dirigindo a Kombi, que atropelou ele, fugiu. E aí teve um frentista de posto que ele assistiu toda a cena, ele foi prestar ajuda à vítima, só que ele teve uma amnésia e ele simplesmente não conseguia lembrar. Ele queria muito ajudar no caso, mas ele não conseguia. Ele falava abertamente, olha, eu quero ajudar no caso, mas infelizmente ele não conseguia se recordar. O caso estava já entrando nos autos, e ele ia entrar como um delito sem solução. E aí o Rui, ele teve a ideia de usar a hipnose nessa
no frentista de posto que acabou prestando auxílio para esse velhinho. E aí teve toda uma parte de consentimento, ele estava disposto, ele queria realmente ajudar. E a hipnose, ela promove uma hipermnésia, que é o contrário da amnésia. Então, ela consegue fazer com que a pessoa relembre das situações de uma maneira mais vívida. Então, ela consegue ver, enxergar detalhes, relembrar de detalhes, relembrar cores, informações que podiam ser importantes. Ele lembrava que ele havia visto a placa do carro. Tinha algumas letras, né? Enfim, e aí o Rui, ele hipnotizou esse frentista. O frentista trouxe algumas letras e números da placa do carro, mas não conseguiu trazer a placa inteira, mas já ajudou bastante. E uma coisa muito legal que ele trouxe durante a sessão de hipnose foi que ele relembrou que teve um caminhão, um caminhãozinho assim, que correu atrás, que foi atrás da Kombi por algum tempo, e ele lembrava que era de uma loja de móveis, de mercearia bem famosa daqui de Curitiba. E aí o pessoal da polícia entrou em contato com essa mercearia, com essa loja de móveis, e conseguiram encontrar quem foi o motorista que perseguiu a Kombi. O motorista, ele não perseguiu por muito tempo, mas ele acabou perseguindo e ele anotou a placa da Kombi. E ele ainda jogou no bicho, jogou nesses jogos de sorte para ver se, sei lá, vinha alguma coisa para ele. E nisso, a polícia conseguiu pegar a placa inteira do carro, da Kombi, conseguiram localizar, e quando eles chegaram até a Kombi, conseguiram identificar avarias na frente do veículo e ainda tinha alguns micro-respingos de sangue. Então, eles conseguiram encontrar quem foi a pessoa que fugiu, que matou aquele velhinho, e foi justamente por conta da hipnose. Depois desse caso, a hipnose foi sendo utilizada mais vezes. Ela foi utilizada por 16 anos, como eu falei anteriormente, em caráter experimental. Então, ele ficou atuando uns 20, 30 anos no total, né? Mas em 1999 foi em dezembro, eu acho, de 99, que oficializaram a sessão de hipnose forense aqui no Brasil. Foi a única sessão de hipnose do Brasil e da América Latina. O Rui, o perito que era o chefe da sessão, ele foi chamado para congressos internacionais, ele era frequentemente chamado para ir para outros estados para prestar serviço com o auxílio da hipnose. Ele criou toda uma ética profissional de como você deve atuar com a hipnose dentro de casos criminais. Só que, infelizmente, o Rui, ele veio a falecer e com ele levou todo o conhecimento que ele tinha em hipnose, porque ele não teve estagiário, ele não produziu materiais, ele não publicou livros, ele não falava sobre o assunto. E isso é muito ruim para a ciência, porque você não consegue passar para frente. Então, a sessão de hipnose forense, ela acaba ficando na história. E aí, no ano passado, o Guilherme, que está aqui apresentando hoje, ele recupera a sessão de hipnose forense, só que em vez de ele trazer num contexto da hipnose, ele consegue alterar isso para a psicologia. E aí que nasce, então, a sessão de psicologia forense. Ela não completou um ano ainda, mas já estamos atuando com alguns casos, e tem sido uma experiência bem interessante, assim, dentro da polícia, que a gente conseguiu, com os pareceres psicológicos, a gente conseguiu auxiliar alguns casos, e alguns casos de repercussão, outros nem tanto, mas temos ajudado com a psicologia forense, e a gente precisa de pessoas nessa área. Então, a gente está produzindo, está compartilhando o que a gente tem de conhecimento, e a gente espera algum retorno das pessoas também, que se interessem, venham até nós para saber mais sobre o assunto, porque realmente a gente está precisando. Como o Guilherme falou, a gente é a única seção de psicologia do Brasil, então só tem nós dois atuando por enquanto. Só para dizer, a gente não é a única seção de psicologia do Brasil, mas atuando em investigação criminal, sim. Tá?
pedir para a Júlia continuar na parte dos objetivos da sessão aqui brevemente. Júlia, por favor. Tá, beleza. Então, as nossas principais atividades dentro da sessão de psicologia forense é fazer a identificação de suspeitos e vítimas. Então, teve um caso em que uma pessoa foi morta e ninguém consegue encontrar quem foi a pessoa que matou aquela pessoa. Pode ter sido uma execução, pode ter sido um homicídio que foi forjado de suicídio, então alguém mata aquela pessoa e muda a cena para que parecesse um suicídio. Então, com isso, a gente consegue fazer toda uma análise para entender quem que eram as pessoas, os relacionamentos interpessoais daquela pessoa, para entender que 8 horas acaba a palestra, eu consegui entrar às 7h20. Para conseguir entender, então, se realmente aquilo que aconteceu foi o que está descrito na cena do crime. Teve um caso que a gente pegou recentemente, que foi um jovem que foi executado. E na cena do crime, a gente não conseguia saber nada de quem que tinha. Tipo, a cena do crime não mostrava pra gente o que tinha acontecido, só que ele tinha sido morto por 5 tiros. E aí a gente pegou todas as conversas de WhatsApp dele, pegou as fotos da câmera, pegamos alguns suspeitos que a gente tinha em mente, a gente conseguiu fazer a quebra de sigilo telefônico, então a gente conseguiu pegar essas conversas dessas pessoas que eram suspeitos, teve que fazer uma análise gigantesca, além de ter que pegar todo o depoimento das pessoas, de pai, mãe, amigo, chefe, pessoas que em algum momento entraram em contato com ele, que teve algum papel relevante. Quando ela diz análise gigantesca, vocês entendam que é uma análise gigantesca mesmo, né? A gente fez, em alguns casos, análise de PDF de conversas que tinham, tipo, 10.000 páginas de conversas, de trocas de mensagem de WhatsApp, e situações, né, desse tipo, tá? Teve esse mesmo caso, a gente teve mais ou menos quase 30 pessoas que estavam fizeram depoimento pra gente, e alguma dessas pessoas deram 3 depoimentos, deram 2 depoimentos. Então, e os depoimentos que vêm pra gente tem, sei lá, alguns têm 1 página, outros têm 4 páginas. Então, exige muita leitura e uma leitura muito cautelosa também, porque você precisa ver se em algum desses depoimentos tem, por exemplo, dissimulações, contradições, o que bate, quais são as características mais importantes que aparecem em todos os depoimentos, para entender mais sobre aquela vítima. Então, a própria vítima, por mais que ela não esteja ali, ela diz muito sobre o caso. Então, essa parte de autópsia psicológica, que é uma análise retrospectiva, quando você está dando voz à pessoa que morreu, ou uma pessoa que sumiu também. E você consegue entender qual que foi todo o contexto daquela situação. Outra coisa que a gente faz também é fazer a verificação de modus operandi. Então, nesse caso, se enquadra em pessoas que matam as outras. Então, você vê se, por exemplo, é um crime serial. Por exemplo, é uma pessoa que mata em contexto serial. Você consegue perceber quais são as nuances de comportamentos que aquela pessoa faz em cada cena de crime, para você entender como é que aquela pessoa atua. E a partir do momento em que você entende como aquela pessoa está atuando na cena de crime, como ela se comporta naquela cena, naquele contexto, você consegue prever quais serão seus próximos passos também. E aí você consegue dar um auxílio à Polícia Civil, dar algumas orientações e dicas do que fazer para proteger alguém, para, sei lá, divulgar na mídia, tipo, cuidado, né, para as pessoas terem cuidado com
com certos perfis, enfim, assim por diante. Tem a análise de suspeitos também, que é, por exemplo, como eu estava falando na autópsia psicológica, que você vai ver quem são os suspeitos e a gente consegue identificar nesse caso quem são os possíveis suspeitos de quem pode ter matado. Então, teve um caso que a gente não sabia quem que tinha matado tal pessoa, porque várias pessoas queriam matar a vítima. Então, até a gente conseguir entender e descartar todas as possibilidades de quem tinha sido, foi todo um trabalho de leitura minuciosa, muito estudo e assim por diante. E claro, e outras possibilidades que também aparecem na casuística, tipo, a gente vai inventando, como é algo muito novo, a gente vai se desdobrando no entendimento do que o caso pede pra gente. Então, não adianta a gente ter um protocolo todo certinho. Em alguns momentos você tem que sair da curva, você tem que estudar mais para conseguir entregar para o caso aquilo que ele exige. Ok, pode passar ali, professora. Só para deixar para vocês aí, nós estamos hoje dentro da sede da Polícia Científica, que é no prédio que é conhecido como IML do Tarumã, né? Esse é os contatos que a gente tiver. Se vocês no futuro tiverem dúvidas aí, podem entrar em contato que a gente fica feliz de responder. Queria retomar alguns pontos aqui, que a professora voltar naquele slide que falava da autópsia psicológica, antes. Isso. Eu queria dizer para vocês assim que essa área da psicologia aplicada à investigação criminal... te agradecer, Júlia, obrigado, viu, Júlia? Para o pessoal da psicologia que é estudante ver que a gente está trabalhando lá dentro e põe a estagiária para falar também, porque o estágio não se resume só lá dentro, a gente traz para fazer as coisas fora também, né? Então, também tem essa parte de exposição e treino. Eu compreendo essa aplicação da psicologia criminal dentro da seção de psicologia forense, não como uma prática que seja nova, não como uma prática que nós estejamos inventando, mas como uma aplicação de métodos da psicologia clínica num campo da questão criminal. Num campo que a gente vai usar a avaliação psicológica feita de maneira indireta, por exemplo, nos casos de homicídio, de suicídio, para que a gente coloque justamente aquela metodologia que nós já conhecemos, que advém da clínica, que advém de outros campos da psicologia, que vem da psicologia social, que vem da psicologia ambiental, que vem da psicologia forense, né? Então, isso a importância da gente conhecer tudo isso dentro da faculdade, sim, porque isso é uma aplicação. Pensando justamente naquelas definições de ciência que vocês têm em aulas de epistemologia, sabendo de ciência básica versus ciência aplicada, é exatamente isso. Nós pegamos elementos de ciência básica para fazer uma aplicação. Então, no que vai surgir das lacunas que estão nessa investigação, vai dizer para nós do método que vai ser utilizado. Então, se nós estivermos, por exemplo, falando de uma autópsia psicológica, é porque a gente sabe, a pessoa, por exemplo, que se suicidou, vamos pegar um caso assim, né? E a gente vai ter que estudar qual foi a motivação dessa pessoa, porque normalmente essa será a lacuna. O que a polícia não consegue entender num caso desse é por que essa pessoa se matou, pode ser um exemplo, né? A gente pode trabalhar também num sentido de oferecer um diagnóstico diferencial dessa causa jurídica da morte. Esse diagnóstico diferencial vai significar para a gente o seguinte: existem 4 causas jurídicas de morte: a morte natural, morte acidental, o suicídio e o homicídio. Então, pode ocorrer, por vezes, que um homicídio ele tenha características de uma montagem, de uma alteração de cena de crime, que ela se pareça a um suicídio.
né? Então, a pessoa mata outra e faz parecer que ali aconteceu um suicídio, né? Então, nessa leitura, num caso, a gente consegue identificar padrões de comportamento que a pessoa que morreu tinha, né, obviamente em vida, então a gente faz uma análise ante-mortem dela, essa é a definição, ante-mortem, e nessa análise, que é retrospectiva, que é indireta, a gente vai levantar aspectos da personalidade dessa pessoa, né, e a gente vai entender que a personalidade, ela tem várias definições, mas minimamente a gente pode se falar num padrão mínimo de estabilidade, né? Isso significa o quê? Que esses atos que a pessoa tem, eles denotam muito de quem ela é. Então, o ato da pessoa na cena do crime ou no suicídio, né, caso esteja assim, ele vai falar dessa personalidade e a gente consegue acessar essa personalidade de maneira indireta para aí, como bem colocou a Júlia, trazer a voz dessa pessoa, eu estou falando simbolicamente, óbvio, mas trazer esta pessoa à cena, né, trazer essa pessoa ao processo penal, trazer à investigação. Então, esse é o diferencial que a gente consegue oferecer. A Polícia Científica é uma instituição que é voltada para a produção de provas, né? Ela faz parte do escopo da Polícia Judiciária, que é definida aí como a Polícia Civil e Polícia Científica, que vão trabalhar em investigações e perícias, diferente da Polícia Ostensiva, que é a PM, que trabalha com prevenção. Então, a nossa função pericial, ela é naturalmente por termos institucionais, produzir prova. Então, é fornecer materialidade para os casos, para que essa materialidade seja estudada, seja compreendida pelos julgadores, né? Então, você vai chegar a isso no processo penal até o magistrado, no fim das contas, né? Quando a gente está falando em questões que vão a um julgamento propriamente dito, ou a júri popular, ou o julgamento do próprio juiz. E essas questões levantadas, elas são um grande diferencial, né? Porque dentro da produção de prova, o que a gente produz, ele é mais importante, inclusive, do que uma confissão, por exemplo, né? Porque ela está lá materializada, ela está comprovada. É nesse sentido que a gente tenta hoje, e felizmente consegue, trabalhar com algumas questões que nos levam a falar em evidências psicológicas na cena do crime. Então, a gente hoje tem certeza que quando nós estamos compreendendo esse contato que o criminoso tem com a vítima, o que ele faz no local de crime, o tipo de instrumento que foi escolhido para a prática daquele crime, né? Isso tudo, ele deixa os sinais físicos, os vestígios físicos, materiais, né? Você vai ter o tipo de lesão que foi causada na vítima, você vai ter material como sangue, como cabelo, né? Como vestígios orgânicos de toda a espécie, que podem estar na cena do crime, mas a análise de como que essa pessoa se comportou na cena do crime é muito importante, né? E é muito importante porque há um diferencial psicológico nisso que tem que ser levantado, e ele historicamente não é levantado dentro das questões da segurança pública. Então, assim, é muito diferente você falar em uma pessoa matar fazendo uso de uma arma de fogo, ou fazendo uso de um elemento pérfuro cortante, uma faca, por exemplo, ou fazer uso das próprias mãos. Tudo isso vai relatar para a gente um diferente tipo, um diferente nível de relacionamento que essa pessoa tem com a vítima, por exemplo, né? Ou ainda vai nos trazer traços da personalidade desta pessoa que está sendo autor do crime, e a gente pode verificar isso. Então, isso nos coloca como investigadores, nesse caso, de um processo
da motivação do autor também, né? A gente começa a falar nisso tudo, a fazer um construto que vai ser chamado finalmente de evidência psicológica. Inclusive, a gente publicou um texto bem recente, eu acho legal até a gente poder apresentar só a carinha dele aqui, se a professora puder colocar o PDF. Nós fizemos um texto que está presente num capítulo de livro, que ele está disponível de maneira gratuita, ele está como PDF, professor. E nós fizemos esse trabalho justamente a partir do que nós trabalhamos na sessão, né? Então, ele é um estudo que vai falar de subjetividade e evidências psicológicas na cena do crime, e a gente começa exatamente comparando a questão da produção do vestígio criminal de uma maneira ampla. Não, tá aí ele, que bonitinho. Subjetividade e evidências psicológicas na cena do crime. Nós fizemos esse trabalho em conjunto aí. Ali estou eu, o professor Adriano Holanda, que é professor da Federal, a professora Giovana Munhoz da Rocha, que é professora da Universidade do Tuiuti, a Raíssa Miranda, que é mestranda da Giovana, e a Júlia, que é minha estagiária. Então, estamos aí como autores. Eu passei esse PDF, inclusive, para o Bruno aqui, ele tem isso, então ele está plenamente autorizado a repassar, né? E esse texto ele foi publicado num livro que se chama Diversidade do Humano, Diálogos Transversais em Fenomenologia, né, que é uma produção feita pelo professor Adriano junto com o professor Crisóstomo, este livro aí. O Adriano aqui da Universidade Federal, Crisóstomo da Universidade Federal Fluminense, que publicaram. Então, o capítulo nosso está nesse livro aí, indico, ele está aberto, nós fizemos isso justamente para divulgar, né? Não temos outro interesse nisso, senão a divulgação de conhecimento mesmo, e isso vai ao encontro, justamente, do que nós temos como intenção nesse trabalho, né? Porque é uma situação bastante triste, pensando de maneira científica, o que aconteceu lá na sessão de hipnose forense, né? Depois a gente ter uma produção que durou tantos anos, ela não teve continuidade, ela não teve uma produção metodológica em cima, é uma continuidade de tipo institucional, né? Então, a falta desta continuidade institucional, ela nos é muito cara, né? Ela prejudica, porque se isso fica vinculado a uma pessoa só, e estou pensando nesse momento como eu como chefe da seção de psicologia forense, perito, se eu não tentar aumentar o número de pessoas presentes lá, trazer mais psicólogos para fazer isso, divulgar esse trabalho e debater, especialmente, porque como é um trabalho, infelizmente, pioneiro, e isso eu me bato todo dia com isso, né, de por que estamos sendo pioneiros, e só agora, né, em trabalhos que são realizados, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na Dinamarca, no México, na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos, coisas que existem há mais de 40 anos, como esta intervenção da psicologia no trabalho policial, né, como um auxílio, né, e isso precisa ficar bem claro. Nós não temos, em momento algum, a ideia de fazer uma substituição dos métodos tradicionais de investigação, senão adicionar a estes métodos o nosso conhecimento também. Então, isso é uma questão que eu deixei bem clara para os delegados, para a delegada-chefe da Delegacia de Homicídios aqui de Curitiba,
que é isso, usem o nosso trabalho como um adicional, como um a mais, né? Porque pode acontecer em alguns momentos que até mesmo a leitura de uma pessoa de fora da investigação, do material investigativo que está ali posto, já é um auxílio em si. A gente já consegue vir com outra visão, quer dizer, nós, enquanto psicólogos, temos uma questão diferenciada na escuta, né? A escuta clínica é o grande diferencial nessa questão da identificação de subjetividades, né? E enquanto escuta clínica, a gente também consegue se deter num texto investigativo e fazer alguns apontamentos, né? Então, o nosso trabalho, ele normalmente não vai produzir, junto à investigação, uma prova nova, né? Nós vamos utilizar aquelas mesmas questões que lá estão. Eu já respondo a pergunta que a Fabiana colocou ali, tá? Estou acompanhando. A gente vai fazer uso daquelas mesmas provas para daí produzir um parecer psicológico nosso, e esse parecer vai ter os apontamentos que nós vamos fazer de como que compreendemos o caso, e ao final de tudo isso nós fazemos sugestões, né? Então, num caso que eu vá fazer uma identificação de um perfil criminal, por exemplo, eu vou fazer isso como uma análise que vai trazer uma hipótese diagnóstica, porque a gente sempre está falando em questões hipotéticas aqui, né? Nós não, por falar em avaliação indireta, nós não temos como produzir isso dizendo e fim de papo, né? Como a gente produz ciência, a gente diz, os elementos que temos apontam para. Então, é isso que nós temos e é isso que eu posso dizer. Mas, normalmente, isso é limitado pela ausência de alguns elementos, né? Então, nós vamos até onde podemos, enquanto estamos embasados cientificamente. E, após fazer esse tipo de levantamento, a gente vem com sugestões à equipe investigativa, sugestões essas que vão apontar e são diretivas a essa equipe para que a gente possa, daí sim, trazer esse auxílio direto, né? Então, dizer assim, olha, nós indicamos que vocês façam tal e tal, que vocês observem tal pessoa, tragam novamente esse depoente aqui, porque aparentemente ele não falou o que ele sabe, né? Então, nós vamos conseguir construir esse trabalho junto com a delegacia e fazemos tudo isso também em muita parceria, né? O meu principal trabalho hoje é que os delegados estejam plenamente convencidos que o nosso trabalho os ajuda, né? Então, não importa que eu ache que o nosso método seja muito bom, muito moderno, qualquer coisa assim, e a instituição, aí, a Polícia Civil e o Ministério Público também, que são nossos clientes diretos, se eles não estiverem convencidos de que esse trabalho é um auxílio mesmo para eles, que esse trabalho ajuda na resolução de crimes, ou como um objetivo mais utópico, né? Ele ajuda na diminuição da criminalidade, ele ajuda no aumento da resolução de crimes de homicídio, por exemplo, né? Que historicamente no Brasil é muito baixa, e essa é a principal justificativa do nosso trabalho, né? Auxiliar nesse processo específico. Se a gente não tiver o convencimento dessas pessoas, a gente não tem trabalho para fazer, porque eu não posso trabalhar enquanto perito sozinho, eu tenho que trabalhar a partir de uma solicitação. Então, quem começa uma investigação não sou eu, é a Polícia Civil. Então, quando isso acontece, nós temos que ter essa parceria. Então, nesse momento, para a Fabiana Rossi, que me perguntou, nós não tivemos preconceito algum nessa questão de cientificidade. Aliás, foi exatamente o oposto, né? Quando eu comecei a apresentar essa metodologia, primeiro para a delegada-chefe, depois para a delegada da primeira delegacia e depois para os delegados
da delegacia de maior complexidade e da 4ª delegacia, que a gente trabalhou até agora. O fato da gente ter apresentado uma metodologia clara, né, de levar isso num parecer psicológico feito como um documento metodológico, né, ele nos trouxe um respeito bastante grande por esses profissionais lá das delegacias, né? Então, hoje eles estão contando conosco, né? Quando a gente vai fazer conversas lá na delegacia de homicídios, é comum que venham e digam, tenho mais um caso para passar para você, também estamos vendo mais um que possivelmente seja para passar para vocês. Então, é uma construção continuada. E seria até bacana repassar para vocês aqui que quando a gente constrói um parecer psicológico desse tipo, né, nessa área criminal, eu me remeto à legislação da psicologia. Isso é uma coisa que sempre é um pouco difícil falar, especialmente para psicólogos, porque não é um assunto muito discutido dentro da formação em psicologia, e digo isso em geral, né? Normalmente, quando eu dou cursos e pergunto para as pessoas qual é a lei que regulamenta a profissão de psicólogo e de psicóloga no Brasil, ninguém sabe responder, né? E se sabe, não sabe o que diz a lei e assim por diante, né? A gente vai entrando em algumas dificuldades. Então, nesse sentido, é importante que a gente conheça resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que a gente conheça a lei que regulamenta a profissão, né? Porque nisso contém aquilo que a gente pode fazer e como a gente deve fazer. Por exemplo, obrigado, Lei 4119 de 1962, que foi regulamentada pelo Decreto 53464 de 1964. Nesse decreto, inclusive, aparece para nós, no artigo 4º, em seu inciso 6, a parte de que é uma prática privativa da psicologia se manifestar por meio de perícias, né? Então, lá está bem descrito isso no decreto, né, o decreto que regulamenta a lei. E, posteriormente, a gente tem algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, especialmente a resolução 8 de 2010, resolução 17 de 2012, que vão apontar para a gente como que você deve trabalhar na questão da perícia. Além de trazer essas questões, a gente tem na resolução 6 de 2019, essa é bom que eu repita para as pessoas lembrarem que isso tem que usar para o resto da vida, a resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, ela fala para a gente como produzir documentos, né? E esse como produzir documentos, ele diz também que tipo de documento você produz a partir da prática que você teve. Então, nesta prática que eu tenho, eu não posso produzir, por exemplo, um atestado ou um relatório, porque a prática que eu fiz se assemelha muito mais a um estudo opinativo. E um estudo opinativo é um parecer, né? Eu estou fazendo um estudo em cima de trabalho de outras pessoas que já foi realizado, nesse caso, da delegacia. Então, eu vou produzir um parecer psicológico nos moldes que o Conselho pede, e eu insisto nisso, é uma questão metodológica bem importante, para que a gente tenha também o respaldo na produção de documentos. Isso é bem relevante, né? A gente não pode deixar isso de fora, né? Esse conhecimento de legislação dentro de uma esfera que é policial, que é absolutamente judicializada, que nós temos o Ministério Público atuando, que nós temos a Defensoria Pública, nós estamos inseridos no mundo do direito e trabalhando numa interface constante, né? Então, nós temos que nos fazer também extremamente protocolares nesse sentido, né? Então, às vezes o pessoal tem um pouco de receio disso, mas a resolução 6 de 2019, ela é muito didática, ela é quase infantil para dizer como que a gente deve escrever os nossos textos, né? Então, ela dá o modelo
Ela diz como escrever, ela só falta fazer o laudo, o parecer, o relatório para você, que ela é muito didática mesmo, né? Então, reforço, conheçam essas legislações, né? Tanto a lei quanto as resoluções que são bastante importantes para a gente. A Letícia Balioli está me perguntando aqui, percurso para se tornar psicólogo forense após a graduação em psicologia. Na verdade, para você se tornar um psicólogo forense, isso vai falar, obrigado, Hélio, vai falar muito mais do campo de atuação, né? Então, dentro dessa área específica que eu estou falando, hoje é complicado, porque você depende de estar dentro da polícia, né? A gente ouve hoje em dia muitos psicólogos falando sobre atuação em crime, falando sobre psicologia forense, sobre serial killer, sobre autópsia psicológica, sobre perfilagem e tudo mais, e tem muita gente que em nenhum momento esteve envolvido em processos de investigação propriamente ditos, e isso faz muita falta. Então, são pessoas que terão um conhecimento teórico muito grande, mas que vai fazer falta para eles a prática policial. Como a psicologia não é ainda uma área específica dentro das polícias, isso é algo que, pelo menos dentro da polícia científica, eu estou brigando muito para que a gente consiga ter no próximo concurso uma área específica de psicologia, né? O caminho hoje seria entrar dentro de esferas da polícia, fazer concurso para ser investigador, para ser escrivão, né? E lá dentro começar a fazer essa atuação, que é exatamente o caminho que eu fiz, na verdade, né? Nós temos outros aspectos de aplicação da psicologia nesse campo, e que daí são outras interfaces possíveis, né? Que é, por exemplo, você trabalhando como assistente técnico, e daí não precisa fazer concurso, né? Você vai trabalhar como assistente técnico ou como perito contratado de alguma vara, especialmente civil nesse caso, né? Daí você fica um pouco longe do crime, mas você está fazendo psicologia forense, né? Pela definição, né? Hoje a gente tem muita definição nisso, né? Trazendo a área da confusões, inclusive, entre psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia do crime, psicologia policial, penitenciária. Nós temos amplas definições, todas elas vão falar da interface da psicologia com o direito de alguma maneira, né? Então, nesse aspecto, você fazer parte disso como um agente da Polícia Civil te permite bastante saber disso, né? Então, nesse aspecto, é óbvio que uma pós-graduação vai ajudar, né? Que você trabalhar em cima disso. Hoje nós temos especializações nesse campo. Nós temos um mestrado em Psicologia Forense da Universidade do UT, que também é o único. A gente não tem outro mestrado nesse sentido. E você pode desenvolver esse tema dentro de pós-graduação, por exemplo, como eu estou fazendo hoje, eu estou num doutorado numa linha de psicologia clínica, mas o desenvolvimento que eu estou fazendo lá dentro é de como tratar essa psicologia clínica diretamente relacionada à investigação criminal. Então, daí a minha pós, nesse caso, não é específica disso, mas eu estou levando para esse lado, né? Então, eu entrei para conseguir falar com o meu orientador, dizendo assim, olha, a prática que eu faço é uma aplicação de clínica, então ela se justifica enquanto psicologia clínica dentro do que se pede nesse doutorado, então a gente consegue, né? Nesse aspecto que eu falei da gente ter uma atuação bastante protocolar, né? Eu estou dizendo no aspecto que nós temos que formatar
uma metodologia bastante própria dessa atuação da psicologia dentro da polícia, e essa metodologia precisa ser publicada, né? A questão de produzir ciência é isso, não adianta eu querer produzir ciência e deixá-la engavetada, né? Não adianta eu escrever uma tese e deixar o armário da biblioteca lendo ela. Então, o meu entendimento é que a gente, num passo muito próximo, né? A gente está perto disso, de fazer o desenvolvimento de um protocolo de atendimento, deixando bem especificado, né? Deixando muito desenvolvido metodologicamente o que a gente faz a partir do começo de um caso, né? Então, assim, como que eu faço contato com a delegacia, como são as primeiras reuniões, que tipo de material que eu devo solicitar, né? A partir disso, como que é o meu encontro com esse texto todo, né? Porque vai vir para a gente muita coisa, né? Então, qual material é útil, qual não é, né? O que a gente precisa olhar, porque vem inquérito policial, vem boletim de ocorrência, dentro do inquérito tem vários depoimentos, então a gente tem que se adaptar a uma leitura ainda de como que a polícia se manifesta, né? Porque é uma linguagem toda própria para isso, né? Então, há um desenvolvimento disso que a gente só consegue fazer realmente indo para essa prática de maneira direta. A gente não consegue muito bem, eu não consigo ensinar uma pessoa a fazer isso sem ter a prática junto, né? Isso que nos coloca alguns limites nisso, né? E como hoje estamos ali sozinhos, eu espero que daqui 5, 6 anos eu possa dizer que as pessoas que trabalham na seção de psicologia forense, que entraram depois de mim, produziram um protocolo muito melhor do que o meu. Isso que eu quero que aconteça, né? Isso seria o ideal, né? A gente ter uma continuidade, um desenvolvimento desse trabalho, para a gente não ficar nesta só da ideia de produzir, fiz, então está tudo bem, estou quieto aqui dentro. Então, nós temos como um trabalho que se coloca quase que como um trabalho de divulgação, né? A gente está empreendendo uma sessão de psicologia dentro do serviço público. Isso tem suas dificuldades próprias, né? É um pouco... O serviço público ele não tem um dinamismo muito grande para que as mudanças que a sociedade exige do serviço público andem ao mesmo tempo, né? A necessidade e a produção do serviço público não andam juntas. Há algum atraso nisso. Felizmente, hoje, eu trabalho com uma direção da Polícia Científica que foi bastante sensível a essas questões e permitiu que eu, que até então era um perito da seção de balística forense, pudesse começar a produzir numa área nova. Então, isso foi uma aposta do diretor do Instituto de Criminalística e do diretor da Polícia Científica, que também tiveram que ser convencidos por mim, né? E essa que é a questão. A gente vai trabalhando e ganhando corpo nesse sentido, com a certeza de que esse trabalho ele reflete em algo útil à sociedade. Essa é a grande questão, né? Queria aproveitar para trazer algumas questões. Eu coloquei o livro ali para vocês verem, e eu esqueci de mostrar o outro, então eu vou mostrar com a mão aqui, que é um livro que eu indico também, que vocês se apropriem, é um livro muito recente, produzido pelo psicólogo que se chama... Olha ele aqui, que bonitinho. O Denis Lino, que produziu esse livro falando sobre perfil criminal. O Denis Lino hoje está em Pernambuco, né? Ele é originário ali da Universidade Federal da Paraíba, fez um mestrado na Inglaterra em psicologia investigativa, muito próximo, por exemplo, ao David Cantor, que é outra pessoa que vocês devem ler bastante para adentrar nessa área, né?
Então, a gente tem essa literatura aí, que é bastante recente e importante, porque as produções que nós temos hoje, elas estão aparecendo aos poucos, né? Como uma área em desenvolvimento, a gente tem hoje a ideia de que há muito interesse nessa área, né? Há muito interesse mesmo, e a gente não consegue refletir esse interesse em prática científica ainda, né? Ele falta para a gente o campo de trabalho, né? Então a gente não tem como ocupar muito campo de trabalho onde ele não existe, né? Então realmente é um trabalho de abrir campo, né? A Beatriz me pergunta, aliás, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu não sei se eu tinha que fazer uma pausa agora na minha fala para a gente abrir para perguntas propriamente dito. Acho que é uma boa. Eu vou parar de expor e vou abrir para perguntas. Deixa eu começar aqui pela Beatriz Araújo, que está me perguntando. O estudo da criminologia facilita a entrada na área? O estudo da criminologia basicamente é a área, né? O nosso campo aqui ele vai dizer respeito muito ao estudo de vitimologia, né? Que é uma sub-área da criminologia. E esse estudo ele está diretamente relacionado, né? As coisas que eu expliquei aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer uma autópsia psicológica, a gente vai fazer um estudo da vítima, né? Isso é um estudo vitimológico que é derivado da criminologia propriamente dita. Quando nós vamos fazer uma análise de perfil criminal, de perfilagem ou de criminal profiling, como diz meu amigo Denis Lino aqui, nós estamos falando de um estudo que vem derivado do comportamento do que a gente vai poder observar do criminoso na cena, mas a gente vai estudar muito as vítimas, né? Qual é o padrão de vítima que essa pessoa tem? Então, para a gente saber do padrão de comportamento, além de conseguir ter uma compreensão do ato do criminoso, a gente ainda vai ter que trabalhar para compreender o tipo de escolha dessa vítima, como que essas pessoas podem ou não se colocar em risco, né? Então, isso é todo um estudo vitimológico de maneira direta, né? Então, a criminologia ela está muito junto com a gente. Estudos aí para a gente ir bem nessa área, a gente não pode, de maneira alguma, ficar fechado dentro dos comportamentos, dentro dos estudos de comportamento apenas, né, dentro da psicologia. E a gente precisa ampliar, precisa saber, sim, das áreas próprias de atendimento de local de crime, precisa saber de medicina legal, precisa saber de direito penal, precisa saber de direito processual penal, precisa saber muita coisa. Antropologia, sociologia, criminologia são áreas que vão estar sempre anexas aí e que caminham de maneira indissociável. Na verdade, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais útil ele vai ser em vários momentos da tua atuação pericial, né? E eu, por exemplo, preciso entender muito hoje de medicina legal, né? Porque essa compreensão da medicina legal vai falar para mim, por exemplo, de como que as pessoas, né, quando a gente lê um laudo de médico legista, eu preciso saber como que aquela situação de causa-mortes no cadáver se apresenta na cena de crime. Então, você tem que fazer esse estudo que vai ter um viés duplo, e esse viés duplo vai falar para a gente de causa e efeito, né? Então, eu preciso ter uma conclusão muito apurada disso, preciso ter esse conhecimento. Estudos no campo de física, por exemplo, né, quando a gente vai falar de uma pessoa que caiu de um prédio, né, para a gente tentar ter uma compreensão mais ou menos de um diagnóstico diferencial entre um acidente, um suicídio e um homicídio a partir de uma queda de nível. Isso é um estudo que vai falar basicamente
de física, né? Então, nós não podemos nos fechar de maneira alguma. O tempo todo é uma ampliação de conhecimentos. Deixa eu ver aqui. Nicole me pergunta: até qual período para realizar estágio na polícia? PC a gente usa para polícia civil, tá? A gente usa PCP para polícia científica, porque elas têm a mesma sigla. Depende da área que abrir, né? Nós temos... eu tenho estágio hoje da Júlia, que está no quarto, quinto período aí, porque eu acabei optando, né, na escolha da Júlia, eu pedi até oitavo período, né? Mas vai depender de quem abrir, porque as áreas de estágio lá também se pode fazer estágio na Academia de Ciências Forenses, você pode fazer estágio na parte de recursos humanos, pode fazer estágio na seção de computação, então depende de quem abrir e do tempo que o estágio tiver previsto também, né? Então, vai variar, depende realmente do interesse da seção que abrir. Para mim, o interesse seria que eu conseguisse conseguisse ter uma pessoa que fosse acompanhar por mais tempo, né? E esse acompanhar por mais tempo significaria para mim que eu não poderia pegar uma pessoa no 9º período, por exemplo, que já ia se formar, né? Alan Antônio Fernandes Cardoso me pergunta se é utilizado algum protocolo investigativo na minha base, seja próprio com base científica brasileira ou estrangeira. Interpretei que sua base está desenvolvendo, que já foi mencionado. Sim, nós estamos realmente desenvolvendo protocolo hoje. Eu me baseio muito num autor chileno chamado Rodrigo Torres Vicente, que tem um protocolo próprio. Ele tem um texto que me interessou bastante, que é um texto amplo, que ele vai falar justamente da psicologia fazendo essa análise na cena de crime, tá? Deixa eu deixar o nome dele aqui, para o pessoal poder buscar. Esse é chileno. Para se inscrever em estágio, vou pedir para a Júlia colocar o site aí da central de estágio, por favor. Que daí você tem que se inscrever para uma central de estágio que é para o estado todo. Então, para o pessoal que costuma buscar estágio, essa central abre vagas em psicologia em vários órgãos, né? Então, todos os órgãos estaduais, para poder abrir um estágio, tem que passar por essa central, né? Então, é bom que vocês busquem isso, fiquem olhando bastante lá, porque surge vaga e pode ser que vocês nem percebam, né? Ela aparece diretamente. Então, a pergunta que está ali acima, se precisa estar cadastrado necessariamente na central de estágios, tipo, sim. A gente, era um complemento que a Júlia falou. Esse site é a central de estágio do Paraná. Lincoln, manda ver lá. Então, professor, é o seguinte, a gente está acostumado, né, está mais acostumado com aquela coisa hollywoodiana, cinematográfica, né, em relação a essa polícia científica. Eu queria saber qual que é a estrutura que a polícia científica dispõe para o profissional, sobretudo para o profissional da psicologia. Eu já ouvi alguns comentários, senso comum, né, que a polícia científica brasileira ela é fantástica, pois na proporção da escassez de recursos ela consegue elucidar muitos crimes, né, através da expertise adquirida cientificamente e empiricamente. Eu pergunto isso embasado no que você acabou de mencionar ali, dos estudos de medicina legal e até de física, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, por favor. Olha, para te falar assim, a gente começa que o que a gente vê de maneira hollywoodiana é tudo mentira, né? Vamos deixar as coisas bem claras assim, né? Tem, né, CSI, Dexter,
Mindhunter, o The Mentalist, que foi citado ali, entre outros, eles são obras ficcionais, né? E quando a gente está falando de obras ficcionais, elas precisam ser espetaculosas para vender, senão elas não vendem. Então, pensem nisso para começar, né? A estrutura que nós temos hoje em desenvolvimento, eu posso dizer que ela é boa. Para a psicologia, ela está em desenvolvimento. Eu hoje, o principal instrumento que a gente tem sou eu mesmo, né? Porque nós fazemos uso do que a gente chama de tecnologia leve. Eu não tenho muito o que aplicar, né? Eu não tenho equipamentos, máquinas, algo que me ajude a solucionar crimes. Então, na área da psicologia, eu sou meu próprio instrumento de trabalho. Agora, para as outras áreas, especificamente em campos da química, da análise toxicológica, dos campos da genética molecular forense, nós temos sim um grande avanço e em breve teremos esse grande avanço também na seção de balística forense, mas só para dizer para vocês aquilo que aparece nos filmes, né, de que a pessoa olha para um projétil na cena do crime, tira uma foto, manda para o laboratório e mais ou menos 2 horas eles estão prendendo o suspeito. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso realmente é uma questão fantasiosa que serve para que você venda a série, né? E tem uma prática da indústria hollywoodiana propriamente dita, que precisa mostrar ao mundo que você resolve as coisas, né? Isso é uma ideia de representação de uma engenharia social aí para você contar para o bandido que ele pode ser pego. Também tem isso, né? Mas estamos em desenvolvimento e creio que aqui na Polícia Científica do Paraná o nosso desenvolvimento tem sido bastante constante e crescente. Então vejo com bons olhos o futuro e a aplicação de questões muito técnicas e científicas. E quando você diz, Lincoln, que a gente resolve muita coisa com os parcos recursos que tem, isso é bem verdade, né? Porque isso depende muito da atuação bastante pessoal do próprio perito, né? Então, veja só, eu poderia não ter feito nada disso que eu estou contando aqui para vocês, eu poderia ter ficado lá quietinho na sessão de balística, não ter feito nada. Mas é bastante comum na instituição que as pessoas tenham esta vocação científica, né? Isso é estimulado lá dentro. E a gente tenta que isso aconteça cada vez mais, na verdade. Guilherme, Pois não. eu posso contribuir com uma fala de uma pessoa que entrou pelas séries, não pelas séries, né, mas que a única base que tinha era séries e depois foi desconstruindo ao longo do caminho. Por exemplo, assim, as séries mostram pra gente uma coisa muito fantasiosa a respeito de que existem peças de quebra-cabeça que a gente tem que encontrar elas e conectar pra gente conseguir desvendar um crime. Mas não é assim que acontece. Existe todo um método, existe uma metodologia, existe todo um estudo científico por trás e que leva muito tempo e muito estudo. Então, por exemplo, para a gente formular um parecer psicológico, dependendo do parecer, a gente pode levar semanas, meses. O último que a gente fez levou um mês, né, para a gente produzir tudo, ler todo o inquérito policial. E assim, a gente entregou e até agora a gente não sabe qual que foi a solução, se chegou em alguma conclusão. Então, e outra, o caso que a gente recebeu era de 2016. Então, assim, não é algo que é fácil, que é rápido e que acontece assim, de uma maneira simples. É complexo, mas, assim, apesar disso, é uma área muito interessante, que precisa dessa integração das outras áreas do conhecimento. Então, tipo, a química vai atuar junto com a psicologia, que vai atuar junto com a medicina legal, mas esqueçam aquela história de ficar perseguindo serial killer e montar pecinhas de quebra-cabeça, que não é bem assim que funciona. Mas a nossa tecnologia também é muito avançada. Essa questão que a Júlia aponta do quebra-cabeça, ela vem muito daquele seriado lá, Criminal Minds, que parece que está tudo quase resolvido, só falta encaixar as peças.
né? E, na verdade, tipo, não tem um quebra-cabeça. Tem um monte de coisas soltas, absolutamente desconexas, e que a gente não sabe quantas peças existem. Então, você vai formulando isso no decorrer de cada caso, né? Então, não é simples dessa maneira. Eu não sei qual que era a mãozinha que estava levantada além da do Lincoln, mas enquanto isso eu respondo ao do Da Fábio. Rosemary. Rosemary pode falar? Ah, pode, manda ver. Oi, boa noite. Boa Primeiramente, noite, quero agradecer por compartilhar tudo isso que você tem passado, o conhecimento aí para nós. E eu queria fazer uma pergunta que a Júlia comentou sobre serial killer. O que a gente, inclusive, a gente tem ouvido falar aí nos programas policiais de um que tem aqui em Curitiba. Como que vocês chegam o que se diz que chega a essa conclusão de ser um serial killer pelo fato das cenas serem assim bem similares, daí vários casos parecidos, né? Segundo o que a gente ouve, né? Mas como que vocês preveem um novo ataque? Ela comentou que a partir de todo esse estudo vocês acabam assim percebendo qual seria assim mais ou menos isso que ela quis dizer. Prever um próximo ataque. Como que isso acontece? Tá, isso vai... Primeira definição do assassino serial, ele vai se dar pela proximidade de método utilizado nos casos, não exatamente do resultado final, mas do método utilizado pelo assassino. Isso que vai dizer mais da personalidade dele, né? E pelas definições internacionais, especialmente do FBI, você tem que ter 2 crimes muito semelhantes em método para que você possa falar em crime seriado, né? E se você tem 2, provavelmente você vai achar um terceiro em breve. Então, nesse tipo de estudo, a gente vai fazer um levantamento de como que este assassino está agindo, né? Qual a metodologia que ele utiliza, ele vai chamar de modus operandi, e a partir desse modus operandi, a gente também vai fazer um cálculo entre as datas do que aconteceu antes, né? E ver se essa fase de produção deste assassino seriado, ela está acelerada, por exemplo, ela está diminuída, e se o tipo de violência que ele está empregando tem um aumento, tem uma diminuição, se mantém estável. Então, a gente vai analisar alguns aspectos nisso e vai fazer uma previsão comportamental, propriamente dita, né? Então, a gente vai ver dentro dessas cenas diversos aspectos e, a partir disso, a gente faz uma previsão e entenda que fazer previsão é trabalhar com hipótese, né? Então, dentro desses levantamentos, a gente sabe, por exemplo, que um serial killer ele não simplesmente para, né? Isso não acontece. Tem que acontecer alguma coisa diferente. Então, se hoje a gente tem, sim, um assassino seriado em atividade aqui em Curitiba, a gente tem alguns elementos aí que já dá para levantar dele e a gente pode compartilhar isso com a polícia, sim. Não sei se eu te respondi, Rosemary, faltou alguma coisa? Isso mesmo, muito obrigada. Okay. O Fábio me pergunta se, pelos conhecimentos necessários da área do direito, um advogado que atua na área criminal, está se formando em psicologia, poderá ter mais facilidade na área de perícia em psicologia forense. Sim, é um conhecimento muito útil, inclusive foi por isso que eu fui procurar fazer o curso de direito na época. E o Bruno apareceu aqui na tela, mas eu tenho mais uma pergunta para falar ainda. Em caso de suicídio, a Fabiana perguntando, o que determina se será de fato estudado o caso? Bom, isso o que determina é a investigação partindo da autoridade policial que fez o atendimento, né? Então, além da possibilidade de manipulação na cena do crime, tem o fato de que nós seremos chamados, nesse caso, se tiver alguma coisa que fuja do padrão. Isso que é importante dessa sessão de psicologia.
A gente não vai ser chamado para atender todos os casos ou para atender, digamos, o caso comum, né? Tem que ter algo que chame a atenção, e algo que chame a atenção pode ser, por exemplo, um tipo de método utilizado no suicídio que foi muito diferente, ou um tipo de vestígio que apareça, como cartas, como um bilhete, como algo que indique que tem mais ali naquela cena do que a gente pode observar de maneira direta. Diga lá, Bruno. Oi, gente, a palestra está excelente, está bombando, todo mundo querendo perguntar, e eu gostaria que a gente pudesse ter tempo de ficar a noite toda aqui, porque eu sei que o Guilherme tem um conteúdo muito rico para passar para a gente. O Guilherme é uma pessoa super acessível. Eu conheci ele por um acaso nos fóruns do Facebook e a gente se aproximou. E sempre que eu tenho alguma dúvida, qualquer coisa relacionada à psicologia, ele sempre se mostra muito acessível. Gostaria, Guilherme, de deixar aqui o convite para que numa próxima vez você retorne e traga mais, porque eu sei que você tem muito mais para compartilhar. O pessoal está super interessado. Tá bombando de gente querendo ser estagiário, querendo o emprego da Júlia. Eu recebi várias mensagens perguntando como que faz. Ainda bem que você já falou da questão ali do site para se cadastrar. Eu quero agradecer muito, muito pelo seu tempo, o tempo da Júlia, a disponibilidade. Nosso evento foi maravilhoso, um sucesso. Eu vou passar para você poder finalizar, porque infelizmente está em cima do horário, 8h30 começa a próxima palestra. Ah, tá. Não quero atrapalhar o Rodrigo na palestra dele também. Vocês têm bastante para ouvir dele ainda. Deixa eu só ver se ficou mais alguma pergunta pendente aqui. Eu me perdi um pouquinho no chat. Qual é o salário de um psicólogo forense? Bom, no que eu coloquei para vocês, ou você vai trabalhar de maneira autônoma, como perito ou assistente técnico, daí o salário não existe, né? Depende do que você faz diretamente, ou vai ser o salário vinculado a uma das profissões que foram colocadas ali. A questão do investigador de polícia, do escrivão, enfim, papiloscopista e do perito criminal, né? Hoje o salário inicial pelo último concurso ali estava na Polícia Civil para esses cargos de investigação está em torno de R$ 5.500, acho que para o perito está em torno de R$ 9.500. Eu agradeço esse convite que o Bruno me fez, agradeço a instituição, né? Sim, me coloco à disposição para que a gente continue conversando, né? Isso para mim é bastante importante também que eu esteja disponível, porque isso vai ao encontro de tudo que eu falei aqui hoje como ideia de ampliação dessa área, né? Porque hoje nós temos uma coisa que eu acho que eu me cortei no meio do caminho, nós temos muito interesse no começo do curso pelos alunos, e ao notarem que a área, na verdade, é muito afunilada, ela é muito pequena, o pessoal foge. Hoje, lá no mestrado da Psicologia Forense da Tuiuti, tem mais pessoas que são da área do direito do que da psicologia. Né? A nossa colega Raíssa, que está fazendo lá, ela me contou que a psicologia é minoria hoje dentro do mestrado da Psicologia Forense, justamente porque me parece que é um campo que atrai muita atenção, porém as pessoas acabam desistindo por não ter muito acesso, não é uma área que vai falar muito de empregabilidade, né? Diferente de se falar da psicologia... Eu última meia hora. Ok. Diferente de se falar da Nossa, psicologia... eu achava que ganhava, tipo, sei lá, uns 5 mil. No máximo. Acho que mutou seu microfone, Gui. A gente vai ter, então, essa ideia de, com divulgações, a gente conseguir fazer essa chamada cada vez maior. Então, fiquem muito tranquilos para me chamar para conversar, que estamos à disposição. Muito obrigado, Bruno, as professoras, a coordenadora do curso também, e podem contar comigo. Agradeço a Júlia também pela participação, e depois eu dou uma estrelinha para ela também.
Gostaria de agradecer, Guilherme, a palestra, o trabalho pioneiro de vocês, né? Como é motivador, assim, como traz, né, tanta curiosidade, e queria parabenizar você e a Júlia pelo trabalho e pelo pioneirismo aí que você está realizando, tá? O Bruno comentou, mas a gente vai ter um intervalinho, vai terminar essa palestra às 8h30, daí a gente vai fazer uns 15 minutos de intervalo até o próximo palestrante, né? Posso só falar mais uma coisinha antes de encerrar? Eu quero falar, se as pessoas ainda não perceberam, que a gente está falando com uma pessoa aqui que vai ficar para a história dentro da psicologia forense, tá? O Guilherme, ele está sendo pioneiro e com certeza, num futuro não muito distante, a gente vai estudar sobre ele na história da psicologia, porque ele está abrindo campo para nossa área dentro da polícia científica. E isso é extremamente importante para todo mundo que tem interesse na área ou não, porque quanto mais campo a gente tiver, mais a psicologia vai estar em evidência e vai estar sendo valorizada no meio da sociedade. Então, Guilherme, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu sei que não é fácil e você faz com maestria. A gente tem muito orgulho e muito agradecimento pelo que você faz pela nossa profissão. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno, e tenho esse peso desse pioneirismo que você está falando, é muito forte mesmo. Espero poder aí fazer jus à tua fala. Muito obrigado. Então, eu vou passar para a professora Isabel. Ok, só agradecer ao Guilherme mais uma vez pela disposição, e com certeza a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre, né? Até a Letícia falou que é para chamarmos novamente para continuar esse papo. Mas agradecendo a disponibilidade, foi realmente muito, muito bom a sua palestra. Eu não sou da área da psicologia, acho que diferente dos alunos, eu sou professora, mas sou da área da farmácia, mas achei muito legal, muito interessante também, né? E pioneiro, como a professora Juliana comentou, certo? Muito obrigada. E para o pessoal, a gente vai dar 15 minutinhos de intervalo e a gente retorna então daí com o Rodrigo para a próxima palestra, tá bom? Okay. Tchau, pessoal.